Oi, eu sou o Denis Nunes, jornalista do Grupo Zap. Olá, eu sou Débora Seabra, economista do Grupo Zap. Hoje vamos falar sobre as principais notícias da semana que impactaram a economia e o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Para começar, quem estiver assistindo, já deixa o like e segue nossa página no YouTube. Débora, falamos na semana passada do pagamento do auxílio emergencial para não bancarizados, né? Nessa semana, o governo sinalizou que não deve ampliar o auxílio emergencial, né? Isso, o presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que não está prevista ampliação do benefício para além da terceira parcela, né, ampliar em termos de parcela, porque cada parcela tem um custo aí mais ou menos de 30 bilhões para o governo, né? Lembrando que o Congresso já aprovou, né, o projeto que estende o auxílio emergencial para as mães adolescentes e os pais, né, vão ter a possibilidade agora, os pais solteiros, têm a possibilidade de ganhar o dobro do benefício, mas o texto precisa ser sancionado pelo presidente, que prometeu avaliar se vai ter orçamento. Todas essas medidas estão na direção de conter a crise, especialmente para as famílias mais vulneráveis, no sentido, né, que são os trabalhadores informais e outros grupos que não estão protegidos pela CLT nesse momento. É preciso continuar garantindo renda. Se a gente está preocupada com o mercado imobiliário, garantir renda para essa parcela da população é garantir, por exemplo, que eles tenham capacidade de pagar o aluguel mensal e comer e tudo mais. O governo agora também está elaborando uma nova medida provisória que teria vigência imediata para permitir o empréstimo de trabalhadores entre empresas, né? A cessão do trabalhador poderia ocorrer por até 120 dias, sendo prorrogável pelo mesmo período, ou seja, 240 dias, caso o país ainda esteja com essa calamidade, né? Isso é bem interessante, porque o que está acontecendo nesse momento? A gente tem alguns setores que estão sendo fortemente atingidos negativamente pela economia e outros positivamente. Então, por exemplo, o setor de supermercados é um setor que está tendo uma demanda muito mais alta, tanto por causa de vendas online quanto por causa de delivery, e setor de produção de equipamentos de proteção para profissionais de saúde. Por outro lado, a gente sabe que tem outros setores que estão vendo uma demanda muito fraca, então ela possibilitaria eu ter essa troca, né, entre setores. Com isso, eu evito o principal problema no momento, que é o aumento no número de demissões. Então, eu evito demitir o trabalhador de um setor que está mais prejudicado e faço a transferência temporária para um setor que a gente sabe que esse aumento de demanda é temporário também. Essa é uma forma de rearranjar a economia e evitar desemprego, que nesse momento é chave, né, para a gente conseguir uma retomada contínua no pós-pandemia. É importante ressaltar que o trabalhador cedido ele precisa concordar com a cessão e ele estará blindado de demissões sem justa causa durante o período. Seguindo, os efeitos econômicos do coronavírus não impactam, né, só as empresas, certo, Débora? As contas públicas, por exemplo, devem fechar 2020 com um rombo aí de 600 bilhões, segundo o Tesouro Nacional, né? Isso, o Tesouro Nacional divulgou a estimativa de déficit primário do setor público, né, que esse ano vai estar na casa de 8% do PIB do país. Ano passado, só para a gente ter uma referência, esse valor ficava mais ou menos em 0,85%. O aumento, né, dos gastos do governo, que gerou esse aumento do déficit, veio para combater a crise do coronavírus, né? A gente vai ver que esse problema fiscal, né, que se acentua por causa da crise do coronavírus, ele vai fazer com que Paulo Guedes comece a direcionar a economia para outro lado, porque ele já vai estar muito preocupado com pós-pandemia. Um déficit primário tão grande, ele traz sinalizações bastante graves assim para a economia como um todo, faz pressão na taxa de juros, para o nosso setor, quer dizer, aumento na taxa de financiamento, né, se os bancos repassam, e com várias consequências, consequências em relação ao dólar, que podem prejudicar a economia no longo prazo. Então, o governo agora já está mirando um pouco nisso e está vendo como conter os efeitos no pós-crise. Uma outra medida que vai trazer uma boa economia é o congelamento, né, de salários e promoções de servidores públicos, que pode poupar até 179 bilhões até 2021 também. Isso, Denis, esse processo vai acontecer em contrapartida ao aumento do auxílio que o governo federal vai dar a estados e municípios, né? Ele vai sair de 40 para 50 bilhões. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu para ter esse congelamento de promoções e de salários até dezembro de 2021, né? É uma cota de sacrifício que ele está chamando, de 1 ano e meio, visando muito a recuperação da economia no pós-pandemia, né? Evitar que medidas emergenciais que estão sendo tomadas agora elas acabem adotando caráter de longo prazo. Isso traria a gente para um problema fiscal muito grande.
é super normal e é esperado que o governo gaste bastante agora para conter a pandemia, que ele puxe a guinada da economia do país como um todo, mas a gente precisa ter medidas pensando já no médio e no longo prazo. Você falou do PIB brasileiro e eu queria complementar aqui falando que o PIB americano caiu 4,8% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior por conta do coronavírus, né? Isso, a queda foi mais acentuada do que os analistas esperavam, né? Estamos esperando uma queda aí na casa dos 4%, foi 0,8 pontos percentuais acima do esperado. Isso reflete claramente as medidas de isolamento social que precisaram ser adotadas para conter o coronavírus. A gente precisa destacar aqui que os Estados Unidos hoje ele concentra quase 1/3 de todos os casos da doença no mundo, né? Com mais de 60 mil mortes. 60 mil mortes, só para a gente ter uma ideia da dimensão que é isso, a gente se perde um pouco nesses números grandes, é mais do que o número de soldados que foram mortos durante os 20 anos de guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos precisou dar um freio na economia, visando salvar milhões de vidas. Então, está havendo uma queda acentuada no PIB, mas é o que precisa ser feito no momento para salvar vidas. Essa queda do PIB nos Estados Unidos, ela deve ser, consequentemente, também em todos os países, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida a gente vai ver, como a gente já tinha falado, né? A FMI está prevendo uma recessão global. O efeito vai ser bastante duro nos países envolvidos. E aí está super atrelado às medidas de contenção da doença, né? As medidas de isolamento social que freiam a demanda, como a gente vem falando aqui, mas que são precisas nesse momento. E aqui eu só queria até destacar uma coisa bem importante, que é esse período de recuperação da economia, né? A gente tem vários formatos de recuperação da economia. Então, tem o que a gente chama de formato em V. A economia cai acentuadamente, mas se recupera acentuadamente. E volta mesmo para o patamar anterior, né? O grande receio aqui do mundo inteiro, a gente ainda está nesse estado de alerta, é que a gente veja, por exemplo, um formato de W, que ela cai forte, aí a gente, não dá para voltar ao normal, aí ela cresce um pouquinho e depois ela cai, para só depois começar a crescer. Ou seja, a gente passa mais tempo no período de crise, né, no período baixo, para poder crescer. Então, a gente tem que tomar as medidas mais rápido, visando a mais rápida recuperação da economia mesmo. Assim, é duro, mas a gente está tentando evitar esse movimento de sobe e desce, que pode fazer com que a gente fique nesse período de baixo por muito tempo. Aqui no Brasil, para ajudar as instituições financeiras, o BNDES deve cobrir até 20% das perdas por causa de lotes de pequenas e médias empresas. Como que será feito isso? Isso daí vai chamar Fundo Garantidor de Investimentos, né? Vai ser bancado pelo BNDES e o objetivo é ter um mecanismo que minimize as perdas que as instituições financeiras devem ter nesse período por causa do não pagamento de micro e pequenas empresas de crédito que foram tomados. Esse não pagamento é esperado já pelo governo, né? Tanto que ele já está criando esse tipo de mecanismo, porque essas empresas estão sofrendo bastante durante a crise. À primeira vista, isso pode parecer até estranho, né? A gente ter um banco salvando instituições financeiras nesse momento. Mas isso é super importante, porque isso dá às instituições financeiras mais segurança. E é somente com essa segurança que elas vão continuar dando empréstimo a pequenas e microempresas. Então, é uma forma de garantir que o sistema continue líquido, que continue injetando dinheiro na economia. As empresas vão precisar de dinheiro nesse momento para sobreviver, né, à crise. As grandes empresas, elas sempre são muito mais resilientes à crise do que as pequenas empresas. Então, eu preciso garantir um mecanismo que proteja as instituições financeiras nesse momento. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcommi, disse que houve um aumento do desemprego devido à pandemia do novo coronavírus, mas não uma explosão, e sinal de que as políticas públicas que estão feitas estão atingindo o seu objetivo. Débora, foram divulgados dados sobre requerimentos do seguro-desemprego, certo? Isso, Denis, a Secretaria de Previdência e Trabalho divulgou essa semana os números dos requerimentos de seguro-desemprego. E os dados estão mostrando para a gente que o número de requerimentos na primeira quinzena de abril foi 13,8% menor do que o número de requerimentos na primeira quinzena de abril de 2019. Né? Quando eu olho para março, que foi aí onde a gente teve o primeiro choque da pandemia, né? Acho que muita gente se assustou nesse momento, esse número foi 3,5% menor. De fato, é uma sinalização positiva para a economia, de que o conjunto de medidas, desde redução da jornada de trabalho até, enfim, essas medidas agora de alternar, né, de ceder o trabalhador para outra empresa, elas podem estar indo no caminho certo de preservar o trabalhador nesse momento. É muito importante a gente preservar o trabalhador,
porque é o trabalhador que move a guinada da economia, né? Se ele não tem dinheiro para comprar, não adianta as empresas estarem indo super bem, porque elas não vão vender. Então, preservar emprego nesse momento é super importante. Já pensando no pós-pandemia, acho que a gente já está numa fase, quando eu digo a gente, é o mundo inteiro, de pensar no pós-pandemia. A Febraban também divulgou dados que mostram que os 5 maiores bancos do país emprestaram 22% a mais desde o início da pandemia, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o que equivale a mais de 250 bilhões em crédito, né? Isso, Denise, esse movimento todo de crédito nesse momento de crise é bastante importante para todos os lados. Primeiro, a gente vê que não só as empresas se beneficiam, os bancos também se beneficiam. Por exemplo, o Santander, que emprestou 21% a mais no primeiro trimestre desse ano do que no mesmo período do ano anterior, apresentou um lucro 10,5% maior. Tá? Não só as micro e pequenas empresas, as empresas estão sofrendo na crise e se beneficiam desses empréstimos. Por exemplo, desde o início da pandemia, a gente viu que grandes empresas vêm sacando recursos pré-aprovados, né, nas instituições financeiras, o que amplia a capacidade da economia como um todo. Porque as pessoas podem, as empresas podem pegar esse dinheiro para realizar investimentos de longo prazo. Tá? Então, não é só para mitigar os efeitos da crise, é também para expandir a capacidade produtiva, o que é muito bom no direcionamento de pensar na recuperação econômica. Débora, a gente tem falado bastante sobre isolamento social e hoje a gente teve um anúncio que provavelmente possa ser prorrogada a quarentena na cidade de São Paulo após o dia 10 de maio. Dessa vez, essas restrições devem ser mais rígidas para impedir o avanço do coronavírus na cidade, sobretudo nas regiões onde a pressão do sistema de saúde tem aumentado bastante, né? Isso, a Prefeitura de São Paulo deve bloquear algumas vias para incentivar as pessoas a ficarem em casa, né? A gente sabe que, especialmente nas regiões fora do centro expandido de São Paulo, as pessoas tendem muito a sair de carro. Então, a sensação de proteção que vem do carro acaba incentivando as pessoas a saírem na rua. Bloquear vias vem muito para conter esse incentivo, né? Para mudar o comportamento das pessoas. Novamente, isso é super importante para que a gente evite uma recuperação da economia em formato de W, que a gente acha que vai voltar e, na verdade, a gente vai cair de novo, porque o vírus não está controlado. É melhor controlar ele agora e evitar pressão no sistema de saúde do que a gente ver esse efeito de crise se estendendo por muito tempo. Falando de comportamento, por que é importante que a gente não tenha esse efeito contínuo da crise? Porque quanto mais tempo a gente passa na crise, mais as expectativas das pessoas vão ficando negativas. Ou seja, mais elas vão retraindo o consumo, porque elas não conseguem ver um horizonte onde isso vai acabar. Parece besteira, mas eu acho que é a mesma lógica de guerra. Quando a guerra dura muito tempo, você começa a acreditar que aquele é seu estado natural. Então, a gente tem que evitar uma retração de longo prazo na economia, porque as pessoas não acreditam que isso vai acabar. E uma forma delas não acreditarem é voltar e aí, de repente, lockdown de novo. E aí volta, lockdown de novo. Então, a gente tem que evitar perpetuar essa expectativa no consumidor. Falando em decreto, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que amplia as atividades essenciais e inclui materiais de construção na lista, né, que é uma boa notícia. Essa medida é super importante para o nosso setor, porque permite, por exemplo, que as pessoas façam pequenas reformas em casa, que eu consiga ter imóveis vazios onde eu estou tendo reforma, lembrando que a construção civil ela não parou, né? Os sítios de construção, eles estão funcionando. E mais importante ainda, permite, por exemplo, eu estou falando aqui de coisas muito simples, que imagina que eu quero transacionar, quero alugar um novo imóvel. Para alugar um imóvel, eu possivelmente vou ter que deixar o meu, aí eu tenho que pintar o meu e pintar o novo imóvel. Esse processo aqui, quando eu não tenho enfim, uma loja de construção aberta, já se torna muito difícil, porque eu não tenho nem onde comprar tinta. Então, só isso tende a retrair enfim, o setor imobiliário, né? Então, essas coisas, elas vão na direção de ajudar nos pequenos passos. Eu acho que a gente tem que ter em mente aqui que não só são as grandes coisas que ajudam o setor, são as pequenas coisas que envolvem o dia a dia que ajudam o setor a continuar funcionando. Débora, a gente tem visto uma mudança de comportamento de forma geral por conta da pandemia em vários setores. Essa mudança também atinge o mercado imobiliário, mas ela pode gerar oportunidades para o setor, certo? Isso, com mais tempo em casa, é muito esperado que as pessoas comecem a repensar
algumas das suas escolhas locacionais, né? Seja tipológica, enfim, 2 quartos, tem varanda, qual é o andar que eu moro, vai ser uma casa, quanto de localização mesmo, né? Isso faz com que a gente tenha que pensar como é que vai continuar o movimento de compactação que a gente já vinha vendo nos grandes centros urbanos. O home office faz com que a gente pense, as pessoas vão querer agora morar mais perto do trabalho? Será que eu vou ter uma volta de construção de imóveis grandes nas regiões mais centrais? E não só isso, assim, quando a pessoa começa a olhar para dentro de casa, ela viu hoje como a tecnologia é fundamental para que ela consiga continuar trabalhando, né? Que eu estou falando mais, claro, do setor formal, que depende muito de call e reunião, esse tipo de coisa, né? Então, toda a tecnologia que vem para facilitar o dia a dia dentro da casa, especialmente aquelas que envolvem comunicação, né? Ou seja, serviços de internet, assistente virtual, tomada USB para carregar meu celular, todas essas coisas, elas estão muito em voga agora. E eu acho que a gente pode esperar, sim, que a casa do futuro, né, aquela casa super tecnológica, ela tenha que começar a ser incorporada de forma mais ampla pelos incorporadores, de algum modo. Não seria estranho, de fato, que as pessoas começassem a ver isso agora como diferencial. Porque agora elas estão tendo contato 24 horas com a tecnologia. Falando de mercado imobiliário, nós temos uma notícia com bastante repercussão nessa semana, que foi o sindicato paralisar 3 construções em São Paulo após o mestre de obras adoecer com coronavírus. Né? Isso, a gente tem que ficar bastante alerta com isso, porque os canteiros de obras, eles não pararam, né? Eles continuam funcionando, mas eles precisam funcionar seguindo, sim, as regras para evitar que a gente tenha uma paralisação total do setor. Para além da saúde, que é a coisa óbvia aqui de se falar, né? A gente tem que preservar a saúde das pessoas. Pensando economicamente, eu tenho que garantir que todas as construções que já estão acontecendo continuem andando para que a gente evite uma parada ainda maior do setor, né? Ou seja, que eu evite que eu tenha um monte de trabalhador que seja demitido. Então, o sindicato está de olho nisso e ele já notificou as empresas para que elas garantam a segurança e a saúde de todos os trabalhadores nesse momento. Falando de construção, a confiança da construção em abril atingiu o menor nível da série histórica, segundo o índice da FGV também. Isso, o índice de confiança da construção caiu 25,8 pontos em abril e atingiu o menor nível, né, desde o início da sua série histórica. O que chama a atenção aqui é o seguinte, é que nem no pior momento da crise, né, que estava lá de 2014, 2018, alguma coisa por aí, que reduziu o PIB setorial em 30%, a gente viu os empresários tão pessimistas. Eu gosto de olhar essa situação pela ótica de que há uma expectativa negativa no setor, mas que não necessariamente ela está se concretizando agora. A gente já tinha visto isso na pesquisa realizada pelo Grupo Zap, né, onde os players do mercado imobiliário eles reportam uma situação pior do que os próprios consumidores. E aqui pode ter um pouco de memória de crise. Você acabou de sair de uma crise, você estava com um sentimento de estar se recuperando, você está se vendo com outra crise na porta, você tende a achar que vai ser tão ruim quanto a outra. Bom, é óbvio que a gente está vivendo uma crise, né? O próprio setor reporta que tem a redução no número de contratos fechados, mais dificuldade na concessão de crédito. Isso tudo, de fato, joga a confiança da construção, né? Do empresário da construção lá para baixo. Para fechar, mais uma notícia boa para o setor, que é uma parceria de uma startup com cartórios que consegue reduzir até 40% do tempo para registro de imóveis. Isso é uma baita notícia, né, Débora? Isso, Denis. A Credit Home, que é uma plataforma de crédito imobiliário e home equity, fez uma parceria com 10 cartórios em São Paulo, visando agilizar o processo de compra e venda de imóveis. Hoje, especialmente por causa da pandemia, esse processo está durando até 35 dias e eles prometem reduzir esse tempo em até 40%. Esse é mais um sinal de que a tecnologia está chegando para ficar, né, na forma de se transacionar no mercado imobiliário, que era um mercado ainda muito offline. A gente já viu nos últimos anos aqui no Brasil, né, startups e PropTechs revolucionando a forma de comprar e vender imóvel, entrando como player nesse mercado. E as imobiliárias foram forçadas a se transformar, né? Isso é bem legal, porque elas vão no movimento para frente junto com essa inovação que vem de fora no setor, né? Então, por exemplo, a Lopes, ela está investindo mais de 150 milhões na criação de um novo site e no uso de inteligência artificial. A Lelo, que é outra grande imobiliária, está aderindo a novas formas de contato com os clientes nesse momento. Essas são evidências que mostram que a tecnologia chegou para ficar. Não só na vida dos consumidores, que agora estão percebendo como a tecnologia pode facilitar o dia a dia,
mais na forma de transacionar imóveis no mercado. Bom, pessoal, esse foi o Boletim Oficial do Mercado, realizado pelo Grupo Zap. Muito obrigado. Pessoal, para acompanhar as notícias de economia e mercado imobiliário, acesse nosso Instagram e nossa página no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.